Esta frase, de uma simplicidade quase desarmante, foi dita por Epicteto, um filósofo que conheceu o incontrolável da forma mais brutal possível. Ele nasceu escravo. Ele foi aleijado por seu mestre. Ele viu o poder arbitrário de Roma destruir vidas num piscar de olhos. Quando Epicteto falava sobre o que nos perturba, ele não falava de uma sala de conferências ou de um engarrafamento. Ele falava da dor física, da perda da liberdade, da iminência da morte. E ainda assim, ele concluiu que o poder real não estava nas correntes que prendiam seus tornozelos, mas na mente que julgava essas correntes. Esta citação não foi escrita como um exercício intelectual para estudantes de filosofia. Foi escrita como um manual de sobrevivência para a alma. O objetivo de Epicteto, assim como o de Marco Aurélio e Sêneca, não era criar um sistema filosófico complexo, mas sim forjar uma ferramenta. Uma ferramenta para encontrar a serenidade, a ataraxia, no meio do caos absoluto. Eles estavam obcecados por uma única pergunta, a pergunta que talvez tenha te trazido até aqui hoje. Como podemos viver uma vida boa, uma vida virtuosa e serena, quando tantas coisas estão fundamentalmente fora do nosso controle? Esta não é uma pergunta antiga. É a pergunta que fazemos todos os dias, em silêncio, quando o mundo moderno pressiona nossos ombros. Nós vivemos na era da otimização. A era do você pode ter tudo. A era em que nos dizem que, se trabalharmos duro o suficiente, se planejarmos meticulosamente, se visualizarmos com força, o universo é obrigado a nos entregar o que pedimos. E então, a realidade intervém. Você planeja uma carreira, mas uma reestruturação inesperada elimina sua vaga. Você constrói um relacionamento com todo o seu coração, mas o amor do outro muda de direção como o vento. Você cuida da sua saúde com zelo, mas um diagnóstico médico inesperado vira seu mundo de cabeça para baixo. A ansiedade que define nossa geração não é apenas o medo do futuro, é o cansaço, é a exaustão espiritual de tentar controlar o incontrolável. Nós tentamos gerenciar a percepção que os outros têm de nós nas redes sociais, mas não podemos controlar seus julgamentos. Tentamos forçar a felicidade em nossos filhos, mas não podemos controlar suas escolhas. Tentamos nos agarrar ao presente, mas não podemos controlar a passagem do tempo. E é aqui, neste ponto de ruptura, onde a filosofia antiga encontra a psicologia profunda. Pois há um outro filósofo, um médico da alma do século XX, que olhou para o mesmo problema, mas por um ângulo diferente. Carl Gustav Jung não estava preocupado com o Império Romano, mas com o Império do Inconsciente. Jung entendeu que a maior fonte de caos incontrolável não estava fora de nós, mas dentro de nós. Ele nos mostrou que, por mais que tentemos ser racionais, somos movidos por forças arquetípicas, por emoções que não entendemos, por uma sombra que negamos e por sonhos que nos desafiam. Enquanto os estoicos nos ensinaram a aceitar o que não podemos controlar no mundo externo, Jung nos implorou a aceitar o que não podemos controlar no mundo interno. E se a verdadeira serenidade, a verdadeira chave para lidar com o incontrolável, não for apenas aceitar passivamente o destino, como uma pedra no fundo do rio, mas integrar ativamente o caos? E se a dor que sentimos não for um sinal de que estamos fazendo algo errado, mas um convite para algo mais profundo? Neste vídeo, não vamos oferecer soluções fáceis ou 5 passos para uma vida sem problemas. Isso seria uma mentira. A vida é, por definição, problemática. O que vamos fazer é explorar uma sabedoria que é, ao mesmo tempo, antiga e radical. Vamos mergulhar na caixa de ferramentas dos estoicos, a dicotomia do controle, e vamos iluminar essas ferramentas com as lanternas da psicologia junguiana, a sombra, o self, a individuação. Vamos perguntar: o que significa realmente aceitar? É resignação? É desistência? Ou é a forma mais elevada de coragem? Para começar essa jornada, precisamos primeiro entender o mapa do território. Os estoicos nos deram o mapa mais claro que existe. Eles dividiram o mundo inteiro em 2 partes. Apenas 2. A primeira parte são as coisas que dependem de nós, nossos julgamentos, nossas intenções, nossos valores, nossas respostas. A segunda parte é todo o resto: o tempo, a economia, a opinião dos outros, a doença, a morte, o passado, o futuro,
O sofrimento, diziam eles, quase nunca vem da segunda parte. O sofrimento vem da nossa tentativa fútil e desesperada de usar as ferramentas da primeira parte para controlar a segunda. É como tentar segurar a água do mar com as mãos fechadas. Quanto mais apertamos, mais ela escapa. Pense na sua vida agora. Pense na principal fonte de sua ansiedade neste exato momento. É sobre algo que você fez ou é sobre algo que pode acontecer? É sobre uma escolha sua ou sobre a escolha de outra pessoa? Se você é como a maioria de nós, sua energia está sendo drenada por coisas que pertencem inequivocamente à segunda categoria. Estamos tentando controlar o resultado, quando só podemos controlar o esforço. Estamos tentando garantir o amor de alguém, quando só podemos controlar a nossa capacidade de amar. Estamos tentando evitar a dor, quando só podemos controlar como usamos essa dor. Epicteto, o escravo, resumiu isso de forma brutalmente honesta. O que te impede? Se você se apega a algo que não está sob seu controle, você escolheu ser impedido. Mas aqui, a psicologia moderna nos oferece um adendo crucial. O que acontece quando a coisa que nos perturba não é nem externa nem interna, mas uma mistura confusa das duas? O que acontece quando você é assombrado por uma ansiedade que não tem causa aparente, um medo que a lógica não consegue dissipar, uma tristeza que permanece mesmo quando a vida está boa? Isso é o incontrolável interno. Jung diria que isso é o inconsciente batendo à porta. É a sombra, a parte de nós que reprimimos, pedindo para ser vista. Se você tentar aplicar apenas o estoicismo aqui, isso é interno. Então devo controlar meu julgamento sobre isso. Você pode falhar. Você pode acabar em guerra consigo mesmo. Você pode tentar reprimir a ansiedade, julgá-la como irracional. E, ao fazer isso, apenas dar-lhe mais poder. É aqui que a integração se torna necessária. A sabedoria estoica nos ensina a discernir o que é incontrolável. A sabedoria junguiana nos ensina a abraçar o que é incontrolável. Os estoicos nos dão a força para enfrentar o mundo. Jung nos dá a coragem para enfrentar a nós mesmos. E para encontrar a verdadeira serenidade, descobriremos que precisamos desesperadamente dos dois. Vamos começar pelo fundamento. A grande muralha que os estoicos construíram contra o caos. Vamos dissecar a ferramenta mais poderosa já criada para a paz mental, a dicotomia do controle. Mas não vamos abordá-la como um exercício acadêmico. Vamos ver como ela se aplica à dor mais comum da vida moderna, a incerteza. Imagine que você é o capitão de um navio antigo. Seu destino é atravessar o oceano. Você pode controlar algumas coisas. Você pode verificar a integridade do casco. Você pode treinar sua tripulação. Você pode estudar os mapas estelares. Você pode ajustar as velas. Você pode definir o curso no leme. Estas são suas virtudes, sua preparação, sua coragem, sua diligência, sua razão. Mas há uma vasta quantidade de coisas que você não pode controlar. Você não pode controlar a tempestade que se aproxima no horizonte. Você não pode controlar a direção do vento. Você não pode controlar a altura das ondas. Você não pode controlar se um raio atingirá seu mastro. O capitão inexperiente, dizem os estoicos, é aquele que amaldiçoa o vento. É aquele que grita com o mar. É aquele que, em pânico, abandona o leme para tentar empurrar as nuvens com as mãos. Ele gasta toda a sua energia em fúria e medo, lutando contra o que é. O capitão estoico é diferente. Ele não gosta da tempestade. Ele não a desejou, mas ele a aceita como um dado da realidade. Ele entende que a tempestade faz parte do que significa navegar. E então ele volta sua atenção completa e total para a única esfera que lhe resta, o leme. Ele não pode controlar o vento, mas pode ajustar as velas. Ele não pode controlar as ondas, mas pode manter o navio firme na direção certa. Seu trabalho não é parar a tempestade. Seu trabalho é navegar a tempestade com virtude. Se o navio afundar, mesmo com seus melhores esforços, ele afunda. Mas ele afundará sabendo que fez tudo o que um capitão poderia fazer. Ele não falhou em sua tarefa, pois sua tarefa nunca foi chegar ao destino. Isso nunca esteve totalmente em seu controle. Sua tarefa era navegar bem. Esta é a dicotomia do controle em ação. Para Epicteto, este era o exercício principal. Ele insistia que seus alunos o praticassem o dia todo.
todos os dias. Quando alguém te insulta, pausa. O insulto é a tempestade. A opinião dessa pessoa está fora do seu controle. Sua reação, seu julgamento de que o insulto tem poder sobre você, isso é o seu leme. Quando você perde o emprego, pausa. A decisão da empresa é o vento. O estado da economia é o mar. Sua resposta, se você se define pela perda ou se você a vê como uma oportunidade para reavaliar, para treinar, para agir, isso é o seu leme. Quando alguém que você ama fica doente, pausa. Esta é talvez a maior das tempestades. A doença em si é incontrolável. Você não pode negociar com a biologia, mas suas ações, isso é o seu leme. Você pode controlar como você oferece apoio, como você busca os melhores cuidados, como você gerencia seu próprio medo para estar presente. Você pode controlar a virtude do seu amor. Sêneca, que foi conselheiro do errático e perigoso imperador Nero, viveu esta filosofia sob a ameaça constante da morte. Ele escreveu: "O homem sábio considera a fortuna com indiferença. Ele não deseja o que é dela, nem teme o que ela traz." Isso soa frio? Para muitos ouvidos modernos, sim. Nós confundimos aceitação estoica com apatia ou passividade. Mas os estoicos não eram passivos. Eles eram senadores, generais, imperadores, artistas. Eles agiam no mundo. Marco Aurélio liderou exércitos nas fronteiras do império enquanto escrevia suas meditações. A aceitação estoica não é sentar-se e dizer: "Bem, o navio está afundando, não há nada a fazer." A aceitação estoica é dizer: "O navio está afundando. Isso é um fato. Agora, dado este fato, qual é a ação virtuosa? Qual é o meu dever? Devo ajudar os outros a encontrar os botes? Devo tentar consertar o casco? Devo enfrentar o fim com dignidade?" O estoicismo é fundamentalmente uma filosofia de ação, mas ele filtra a ação. Ele nos impede de desperdiçar nossa preciosa energia, nossa alma, em ações inúteis. Ações inúteis são preocupar-se com o que poderia ter sido. O passado é incontrolável. Tentar mudar a opinião de alguém que não quer mudar. A mente do outro é incontrolável. Ficar obcecado com o resultado de uma entrevista de emprego depois que ela terminou. O resultado é incontrolável. Tentar controlar a felicidade de seus filhos adultos. A vida deles é incontrolável. A serenidade para o estoico é o resultado de um foco implacável naquilo que podemos fazer. Pausa. A música muda ligeiramente, tornando-se mais introspectiva. Mas, e se o problema for mais profundo? E se o capitão, no meio da tempestade, não estiver com medo do mar, mas de si mesmo? E se ele estiver paralisado não pelas ondas, mas por uma memória de um naufrágio anterior que ele não consegue tirar da cabeça? E se ele começar a ouvir vozes em sua tripulação, que na verdade são suas próprias vozes internas, dizendo que ele é um fracasso, que ele não é um bom capitão, que ele merece afundar? O estoicismo clássico diria: esses são apenas julgamentos. Ignore-os. Volte ao leme. Para muitos, isso funciona. É um ato de disciplina mental. Mas para alguns de nós, essa batalha interna é a tempestade. Aqui, a dicotomia do controle começa a mostrar suas limitações. Se eu digo a mim mesmo: "Meu medo é irracional, devo controlá-lo", e o medo não desaparece, o que acontece? Eu adiciono uma segunda camada de sofrimento. Agora, não estou apenas com medo, estou com vergonha do meu medo. Estou frustrado com minha incapacidade de ser um bom estoico. Carl Jung viu isso acontecer repetidamente com seus pacientes. Pessoas que tentavam usar a força de vontade, o que Jung chamaria de ego, para reprimir e controlar as forças vastas e incontroláveis do inconsciente. Jung nos advertiu: o que você resiste, persiste. Se o capitão tentar ignorar as vozes de sua tripulação, elas não se calam. Elas começam a sabotar o navio. Elas cortam as cordas. Elas fazem buracos no casco. Este é o retorno do reprimido. Esta é a sombra. O incontrolável para Jung não era apenas a fortuna externa, era a paisagem interna da alma. Os sonhos, os humores, os medos irracionais, os desejos sombrios, os complexos. Tudo o que borbulha debaixo da superfície da nossa consciência racional. O estoico nos ensina a ignorar o que não podemos controlar. Jung nos ensina a prestar atenção ao que não podemos controlar.
Porque, para Jung, essas forças incontroláveis internas não são inimigas a serem vencidas. Elas são mensageiras. Elas são partes perdidas de nós mesmos, pedindo integração. O medo irracional que o capitão sente, talvez, seja o eco de um trauma real. Ignorá-lo não o cura. A voz que o chama de fracasso, talvez seja a sombra, guardando uma dor que precisa ser reconhecida. Se a dicotomia do controle é a ferramenta para navegar o mar externo, precisamos de uma ferramenta diferente para navegar o mar interno. Precisamos aprender a arte da aceitação junguiana, que não é discernimento, mas integração. Antes de mergulharmos nessa integração, é importante fazer uma pausa. Esta jornada de autoconhecimento é profunda e, às vezes, turbulenta. Se essas reflexões estão ressoando em você, se você sente o chamado para navegar tanto o mar externo quanto o interno, considere se juntar à nossa comunidade. Inscreva-se no canal. Cada vídeo é uma tentativa de fornecer um mapa para esses territórios complexos. Ao comentar abaixo, você não está apenas interagindo com um vídeo, você está compartilhando sua própria experiência de navegação. Agora, vamos nos aprofundar. O que exatamente significa aceitar a tempestade dentro de nós? Infelizmente, não há dúvida de que o homem é, em geral, menos bom do que imagina ou gostaria de ser. Todo mundo carrega uma sombra, e quanto menos ela estiver incorporada na vida consciente do indivíduo, mais escura e densa ela será. Esta é a voz de Carl Jung. Ele nos apresenta um paradoxo. Para nos tornarmos mais virtuosos, um objetivo estoico, devemos primeiro reconhecer quão não virtuosos somos. Enquanto o estoico se concentra no ego racional, o capitão no leme, Jung nos convida a descer ao porão do navio. O porão está escuro, está cheio de coisas que não queremos ver, as partes de nós que foram exiladas. A sombra não é necessariamente má no sentido moral. Ela é simplesmente tudo o que rejeitamos para construir nossa identidade consciente, nossa persona. Se você se orgulha de ser gentil, sua sombra contém sua raiva reprimida. Se você se orgulha de ser forte e independente, sua sombra contém sua vulnerabilidade, sua necessidade de ajuda. Se você se orgulha de ser racional e lógico, sua sombra contém sua intuição, sua criatividade caótica, sua emoção. O problema é que a sombra não fica quieta no porão. Quando não é reconhecida, ela não desaparece. Ela é projetada. Nós a vemos nos outros. Aquele colega de trabalho que você acha arrogante e preguiçoso, ele pode estar carregando a projeção da sua própria arrogância ou preguiça reprimida. O político que você odeia com uma intensidade visceral, ele pode estar encenando o autoritarismo ou a fraqueza que você não ousa reconhecer em si mesmo. E o mais importante para nossa discussão, quando a sombra não é integrada, ela sabota. Ela toma o leme quando não estamos olhando. É a sombra que nos faz explodir de raiva por algo trivial, após um dia inteiro sendo pacientes. É a sombra que nos faz procrastinar aquele projeto importante, mesmo quando nosso ego racional sabe que devemos trabalhar. É a sombra que nos atrai para relacionamentos autodestrutivos, repetindo padrões que juramos abandonar. Este é o incontrolável interno. Tentar aplicar o estoicismo puro aqui é como o capitão gritando para o porão: vocês aí embaixo, fiquem quietos, seus sentimentos são irracionais, estou no controle. Isso só enfurece a tripulação no porão. Jung propõe uma abordagem radicalmente diferente. Não controle, não repressão, mas integração. O capitão deve ter a coragem de descer a escada escura com uma lanterna na mão. Ele deve sentar-se com os tripulantes amotinados. Ele deve ouvir suas queixas. Ele deve perguntar à sua raiva: o que você está tentando proteger? Ele deve perguntar à sua vulnerabilidade: do que você precisa? Ele deve perguntar ao seu medo: o que você sabe que eu estou ignorando? Aceitar o incontrolável na perspectiva junguiana é um ato de humildade profunda. É admitir que o ego, o eu que achamos que somos, não é o mestre da casa. Ele é, na melhor das hipóteses, um gerente de um sistema muito maior e mais antigo, o self. Isso é o que Jung chamou de processo de individuação. É o processo de vida de se tornar quem você realmente é, não apenas quem você pensa que é.
e isso requer a integração da sombra. Vamos trazer isso para um exemplo moderno: a ansiedade. A ansiedade é talvez a manifestação mais comum do incontrolável em nossas vidas. Ela é uma tempestade interna. Uma abordagem puramente estoica poderia ser: minha ansiedade é um julgamento falso. A situação em si não é ameaçadora. Devo mudar meu julgamento. Pausa. Às vezes isso funciona. Se sua ansiedade é sobre uma apresentação, lembrar-se de que você só pode controlar sua preparação, não a reação do público, pode ser libertador. Mas e a ansiedade crônica? Aquele zumbido de fundo que não tem causa? Uma abordagem junguiana perguntaria: o que essa ansiedade está dizendo? Talvez a ansiedade não seja um defeito a ser corrigido, mas um sintoma de uma vida não vivida. Talvez a ansiedade seja a sua sombra, sua criatividade, sua necessidade de mudança, sua autenticidade, sufocando no porão da sua vida, perfeitamente controlada e racional. Talvez sua ansiedade seja o seu self, gritando que o emprego que você odeia está matando sua alma. Talvez sua ansiedade seja sua intuição dizendo que o relacionamento em que você está, embora seguro, é fundamentalmente desonesto. Nesse caso, aceitar a ansiedade não significa suportá-la estoicamente. Significa acolhê-la como uma mensageira. Significa ter a coragem de perguntar: o que em minha vida precisa morrer para que algo novo possa nascer? Isso é assustador. É muito mais assustador do que enfrentar uma tempestade externa, porque implica mudança. Implica abrir mão do controle que achávamos ter. É aqui que as duas filosofias se encontram de uma maneira poderosa. O estoicismo nos dá a força para suportar o desconforto da autoinvestigação. O jungianismo nos dá o mapa para essa investigação. Você precisa da coragem estoica de Marco Aurélio para olhar para sua própria sombra sem se desviar. Você precisa da disciplina estoica para não agir impulsivamente com base no que encontra, mas para observá-la, entendê-la e então escolher sua resposta virtuosa. O objetivo de Jung não é nos fazer gostar da nossa sombra. O objetivo é nos tornar completos. E um indivíduo completo é muito mais resiliente. O capitão que conhece sua tripulação no porão, que conhece sua própria capacidade de raiva, medo e preguiça, não é pego de surpresa por ela. Ele pode dizer: ah, sim, o medo. Eu te conheço. Você está tentando me proteger. Obrigado. Mas agora, eu preciso que você me deixe segurar o leme com firmeza. Ele não está mais em guerra consigo mesmo. O navio se torna uno. Aceitar o incontrolável interno não é uma rendição, é uma unificação. Mas há um último nível de aceitação. Um nível que transcende tanto a disciplina do ego quanto a integração da sombra. Os estoicos tinham uma frase para isso. Duas palavras que podem ser as mais difíceis e as mais libertadoras de todo o pensamento ocidental: o amor ao destino. Não apenas aceitar o que acontece, não apenas suportar o que acontece, mas amar o que acontece. Como isso é possível? E o que Jung teria a dizer sobre um conceito tão radical? Minha fórmula para a grandeza no ser humano é amor fati, que ninguém queira que nada seja diferente, nem para frente, nem para trás, nem por toda a eternidade. Não meramente suportar o que é necessário, ainda menos escondê-lo, mas amá-lo. Essa citação não é de um estoico, embora pudesse ser. É de Friedrich Nietzsche, o filósofo que serviu de ponte entre a sabedoria antiga e a psicologia profunda de Jung. Amor fati, o amor ao destino. Vamos ser claros, este é o nível mais elevado, é o cume da montanha, e é um desafio direto a tudo em nossa cultura que nos diz para lutar, vencer e nunca desistir. O que significa amar o incontrolável? Significa olhar para a tempestade que afundou seu navio. Pausa. O diagnóstico que mudou sua vida. A traição que partiu seu coração. Pausa. E não apenas dizer: eu aceito isso, mas dizer: eu não quereria que tivesse sido de outra forma. Isso soa como loucura, soa como masoquismo. Como alguém pode amar a dor? Como alguém pode amar a perda? Os estoicos e Jung, por caminhos diferentes, chegam à mesma resposta. Você não ama o evento em si, você ama o que o evento possibilita. Vamos olhar pelo prisma estoico primeiro.
Para Marco Aurélio, o universo é um todo racional, um logos. Tudo o que acontece faz parte de um plano maior, mesmo que não possamos vê-lo. Um incêndio que destrói sua casa não é um evento mau isolado. É uma engrenagem necessária na grande máquina do cosmos. Ele escreveu: o que impede a ação, avança a ação. O que fica no caminho, torna-se o caminho. Esta é uma das frases mais poderosas já escritas. O obstáculo não é algo a ser contornado. O obstáculo é a sua tarefa. Se você está preso no trânsito, essa não é uma interrupção irritante do seu dia. Esse é o seu dia. Esse é o momento que lhe foi dado para praticar a paciência, para ouvir um podcast, para refletir, para simplesmente ser. Se você sofre uma lesão que o impede de praticar seu esporte favorito, a lesão não é um obstáculo à sua jornada. A lesão é a jornada. Ela se torna sua oportunidade de praticar a humildade, de descobrir novas forças, de reavaliar sua identidade. Amor fati é a mudança alquímica de por que isso está acontecendo comigo, para isso está acontecendo para mim. É um sim radical à vida, exatamente como ela se apresenta. Agora vamos olhar pelo prisma de Jung. Jung também era um alquimista da alma. Ele estudou os textos antigos de alquimia e viu neles não uma tentativa literal de transformar chumbo em ouro, mas uma metáfora para o processo de individuação. O chumbo, a prima matéria, era o material base, caótico e sombrio da psique, a sombra, o trauma, a dor. O ouro era o self, o indivíduo completo, unificado e consciente. O processo alquímico não consistia em jogar fora o chumbo. O processo consistia em trabalhar o chumbo, queimá-lo, dissolvê-lo, cozinhá-lo, purificá-lo, até que sua natureza interna fosse revelada. O incontrolável, a depressão, o fracasso, a perda, é para Jung a prima matéria. É o chumbo. Nossa reação instintiva é nos livrarmos dele. Queremos curar a depressão, esquecer o fracasso, superar a perda. O caminho junguiano, como o alquímico, é mais estranho. Ele nos pede para entrar no chumbo. Nenhuma árvore, escreveu Jung, pode crescer até o céu, a menos que suas raízes cheguem até o inferno. O amor fati de Jung não é uma aceitação racional do logos universal. É uma confiança profunda no processo da alma. É confiar que o colapso, o incontrolável, é, na verdade, o início de uma reorganização. É a velha estrutura do ego morrendo para que uma estrutura maior, o self, possa nascer. O divórcio que você não queria pode ser o chumbo necessário para dissolver uma identidade falsa que você construiu, forçando-o a descobrir quem você é sozinho. A crise de meia-idade que o enche de ansiedade pode ser o ouro escondido, a sua alma finalmente exigindo que você pare de viver para os outros e comece a viver sua própria vida mítica. Amor fati, na visão integrada, é o seguinte: é usar a disciplina estoica, o leme, para suportar o calor do fogo alquímico. E é usar a sabedoria junguiana, a lanterna, para entender que o fogo não está lá para te destruir, mas para te transformar. Aceitar o incontrolável não é mais um ato de defesa, como na dicotomia do controle, ou um ato de cura, como na integração da sombra. Torna-se um ato de criação. Você começa a ver sua vida não como uma série de eventos aleatórios, bons e maus, mas como uma narrativa coesa, um mito pessoal. E nos mitos, os heróis não se tornam heróis, apesar de seus desafios. Eles se tornam heróis por causa deles. Odisseu não seria Odisseu sem a fúria de Poseidon. Hércules não seria Hércules sem os 12 trabalhos. Sua dor, sua perda, sua luta contra o incontrolável não é um desvio da sua história. É a sua história. É o momento em que você para de lutar contra o enredo e começa a ver a beleza trágica e profunda da sua própria jornada. Pausa longa. A música se torna mais ampla, mais inspiradora, mas ainda contida. Isso não significa que a dor deixa de doer. Os estoicos ainda sentiam dor. Jung lutou contra a depressão. Significa que você encontra um sentido na dor. Então, como trazemos essa sabedoria estratosférica de volta para o chão? Como vivemos isso amanhã de manhã, quando o alarme tocar e o peso do mundo real retornar? Chegamos ao fim de nossa reflexão, mas ao início de um trabalho, pois esta sabedoria não é para ser apenas
compreendida, é para ser vivida. O que aprendemos com esses médicos da alma? Aprendemos com os estoicos que grande parte do nosso sofrimento é voluntário, é o resultado de lutar contra o que é. Eles nos deram a ferramenta mais afiada para a paz, o discernimento, a dicotomia do controle. Eles nos ensinaram a perguntar em cada momento de frustração ou medo: isso está sob meu controle ou não? Se não estiver, nosso trabalho é a aceitação. Se estiver, nosso trabalho é a ação virtuosa. Aprendemos com Jung que a maior das paisagens incontroláveis não está no mundo, mas dentro de nós. O vasto oceano do inconsciente, a sombra que todos carregamos. Ele nos ensinou que não podemos controlar essa paisagem interna pela força de vontade. Não podemos reprimir nosso caminho para a totalidade. Ele nos deu a ferramenta da integração, a coragem de descer ao porão escuro, de ouvir nossos medos, nossas raivas e nossas dores, não como inimigos, but como mensageiros da nossa própria alma, pedindo para voltar para casa. E de ambos, entrelaçados, aprendemos a lição final: amor fati, que a aceitação do incontrolável não precisa ser uma resignação cinzenta, mas pode ser um sim vibrante à vida, que o obstáculo é o caminho, que o chumbo é o ouro, que a tempestade que ameaça nos afogar é, na verdade, a força que nos ensina a navegar, e que, ao navegá-la, nos tornamos o capitão que sempre deveríamos ser. A verdadeira serenidade, então, não é a ausência de tempestades. Isso não existe. Isso é uma fantasia. A verdadeira serenidade é a confiança profunda de que, quaisquer que sejam as ondas que venham, quaisquer que sejam os ventos que soprem, quaisquer que sejam os monstros que surjam das profundezas internas, você terá as ferramentas para navegar. Você terá o discernimento estoico para focar no seu leme. Você terá a completude junguiana para unificar sua tripulação. E você terá o amor fati para ver a jornada inteira como um privilégio. Eu o convido a uma prática final. Não uma grande mudança de vida, mas um pequeno ajuste no leme. Pelo resto deste dia, ou talvez apenas pela próxima hora, pratique o amor fati nas pequenas coisas. Quando você pegar o trânsito, um incontrolável, em vez de cerrar os dentes, respire fundo e diga: sim, este momento é parte do meu caminho. Quando alguém for rude com você, um incontrolável, em vez de reagir, observe a emoção surgir e diga: sim, esta é uma oportunidade para praticar a paciência. Quando você sentir uma pontada de ansiedade ou tristeza, o incontrolável interno, em vez de fugir dela ou se julgar por ela, pare por um segundo, coloque a mão sobre o coração e diga: sim, você está aqui. O que você tem para me dizer? Este sim não é passividade. É o ato mais poderoso de agência. É você retomando o poder, não sobre o evento, mas sobre o seu julgamento dele. É a alquimia em ação. É assim que o chumbo da vida cotidiana começa lentamente a brilhar. Se esta jornada ressoou com você, se você sentiu o chamado para essa forma mais profunda de viver, então não deixe que isso seja apenas mais um vídeo que você assistiu. Faça disso um ponto de virada. Inscreva-se em nosso canal. Nós não estamos aqui para dar respostas fáceis. Estamos aqui para fazer as perguntas difíceis, juntos. Curta este vídeo, não para o algoritmo, mas como um sinal para si mesmo. Um sinal de que você está se comprometendo a encarar o incontrolável com coragem. E o mais importante, comente abaixo. Queremos ouvir sua história. Qual é o incontrolável que você está aprendendo a aceitar em sua vida agora? É algo externo, como uma situação de trabalho ou relacionamento? Ou é algo interno, como uma emoção ou um padrão antigo? Ao compartilhar sua história, você não apenas processa sua própria jornada, mas também acende uma luz para os outros navegadores que estão nesta mesma escuridão. Lembre-se, estamos todos no mesmo oceano, cada um em seu próprio navio, tentando aprender a navegar a tempestade. Obrigado por dedicar seu tempo a esta reflexão.